Boa noite, Sr. Presidente, na sua qualidade de presentes cumprimentos aos restantes vereadores, senhores eleitos, boa noite, senhores funcionários, quem nos vê lá em casa, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa Assembleia de dia 27 e começamos pela correspondência recebida, que está nas vossas pastas. Se tiverem depois alguma dúvida poderão consultar, se assim o entenderem. E vou pedir ao Jacinto, que foi chamado para substituir uma falta que temos na mesa de Carmen Carvalheira, por motivos profissionais não pode estar, vou pedir ao Jacinto para fazer a chamada. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos, boa noite ao público lá em casa também, boa noite aos colaboradores da autarquia que asseguram o desenrolar dos serviços. Então, passo então a ler. Ana Cristina Santos Silva, falta, é substituída pelo Sr. Vítor Carrasco, que... Ok. Sr. António Joaquim da Silva Danado. António José Marques Monteiro, falta, é substituído pelo Sr. Walter Loureiro. Carla Sofia Fadista Godinho Pereira. A Carmen Geraldo Carvalheira é substituída pelo Sr. Rui Sande. Elizabeth Cristina Grilo Cebola Martins. Guilherme Tomás Cebola de Almeida Franco. Ok. Hélder Manuel Caetano Linguiça, hoje também não está presente, é substituído pelo Sr. Rui Campo. Ok. Este sou eu. Jaime Manuel Pinto de Oliveira. João António Duarte Caetano da Veiga. Joaquim Alberto Vidigal Galvão, está aqui ao meu lado. O Joel José Pequito Pedreirinho também está ausente, é substituído pelo Sr. Vítor Carapetudo. José Maria Barroso Fernandes também está presente. Luís Filipe da Silva Machado. Maria da Conceição Pereira Carneiro. Maria de Fátima Nogueira Breia. Márcio Rafael Torrinha Veríssimo. Nélia do Carmo Ermitério Regoga Campino. Nuno Alexandre Cardoso Rato. Paula Cristina Martins Pinto. Paula Cristina Pinto Martins. Rui Fernando Benavente Páscoa. A Sara Isabel da Silva Rebocho Bravo não está, é substituída pela Hélia Vieira. Susana do Carmo Cortiçadas Picanço também está. E o Sr. Vasco Manuel Braga Picaró não está, mas a falta está justificada. Muito obrigado. Temos 26 elementos, temos quórum. Não? Pois. Ups, peço desculpa, pulei sim, senhor. José Manuel da Silva, José Manuel Salsinha Geraldo. Muito obrigado por me ter lembrado. Lamentar aqui que o Vasco Picaró não possa estar, porque há um fogo em São Cristóvão neste momento e ele está a fazer o acompanhamento. Esperemos que corra tudo bem e que não haja mais problemas, que o fogo seja extinto. Ora, no período antes da ordem do dia, temos uma ata... Desculpa? Temos 26 presenças. No período antes da ordem do dia, temos uma ata para aprovar, de dia 26 de dezembro. Tenho ali um pedido de chamada de atenção à mesa, é sobre a ata. Com certeza, só favor. Muito boa noite a todos, boa noite à mesa, aos restantes colegas eleitos da Assembleia, ao Sr. Presidente, aos Srs. Vereadores, aos trabalhadores da Câmara Municipal, ao público que está aqui a assistir e a todos os que assistem remotamente. Eu queria só, eu identifiquei aqui umas necessidades de correções de umas deliberações, pedia só que tomasse nota, ou seja, na página 8, são duas questões, na página 8, na linha 35... Só um bocadinho, estamos a...
Sim, se faz Eu favor. julgo que está correto, eu agora não tenho aqui o documento à frente, mas julgo que está correto. Página 8, linha 35, os votos da CDU foram contra e não abstenção. E depois, na página 12, linha 19, o voto da CDU foi abstenção, 11 pessoas, só estavam na sala 11, e não voto contra. Tá? Muito obrigado Era só isso, muito obrigada. pela chamada de atenção. Não havendo mais chamadas de atenção, penso que estamos em condições de poder votar a ata. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata é aprovada por unanimidade. Vamos passar no período antes da ordem do dia. Quem é que se quer inscrever? Não há moções que tenham dado entrada na mesa. Inscrições para o período antes da ordem do dia, se faz favor. Jaime, Zé Maria, Hortência. Então vamos dar início com o Jaime. Deixa estar. Boa noite a todos. Na pessoa do substituto do Presidente, cumprimento todos eleitos nesta mesa. Na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, os vereadores presentes também, o público aqui presente e os montemorenses lá em casa. É só uma oportunidade de melhoria que queria fazer, porque acho que deve ser assim. Que tenho, por acaso consegui, foi na minha pessoa, senti, mas também já vi que há mais gente a partilhar da mesma situação. Junto ali ao mercado, acho que até no Conselho de Segurança a gente já falou nisto. Junto ao mercado, aquela bifurcação que vem da rua de trás do mercado com a rua que controla o mercado, devíamos pôr... Obrigado. Devíamos pôr ali um espelho porque chegamos 2 veículos ao mesmo tempo àquele espaço e acho que era uma mais-valia pormos ali. No mesmo sentido de melhoria e o mesmo assunto, quem vem da Rua das Pissarras para a Rua da Escola de São João Deus, com a vegetação que ali está, e é um espaço bonito, mas também não conseguimos ver. Quem vem de baixo para cima faz aquela bifurcação e não conseguimos ver. Eu acho que era uma oportunidade de melhoria também pormos aí um espelho. Sei que está projetos de requalificação aí do trânsito em Montemor, mas se calhar estas duas situações, melhoria, era uma mais-valia. Isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos os presentes. Jaime Oliveira, muito obrigado pelas suas indicações. Por acaso estava este sábado numa esplanada no mercado e foi unânime para quem estava naquela mesa que aquele stop ali, o stop de quem contorna o mercado e depois a prioridade de quem vem na rua Horácio Macedo, que é complicado. Felizmente ainda não aconteceu lá nenhum acidente, mas sim, iremos tomar em linha de conta estas recomendações. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da União de Freguesias de Cruzadas de Lavra e Lavras, por favor. Presidente, na sua pessoa cumprimentar todos os restantes de mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas aqui presentes, trabalhadores do município, público e a quem assiste lá em casa, a todos boa noite. A minha vinda aqui insere-se em dois contextos. Perguntar ao Sr. Presidente que na última Assembleia que nós tivemos, eu coloquei aqui a questão da linha de água em Cortiçadas, porque se a Câmara tencionava ou não, de alguma forma, avançar com a limpeza da mesma para que se evite mais inundações em 3 casas, como tem-se verificado ao longo de alguns anos. Era saber o ponto da situação sobre essa mesma linha de água. A outra questão tem a ver também com as lombas elevadas ou limitadores de velocidade, como queiram chamar,
que pelos vistos já foi adquirida aqui há uns bons meses, mas que ainda não estão colocadas no terreno, para quando essa colocação e também se a Câmara Municipal tenciona avançar com mais lombas ou limitadores de velocidade também na rua Feliciano Lopes Galvão, como foi aqui identificado também já várias vezes. As outras questões têm a ver, certamente, da Câmara Municipal, ou pelo menos a Assembleia da Câmara Municipal, penso que recebeu da parte da Assembleia de Freguesia aqui tomadas de posição, julgo eu. Sim. Desculpe. Recebemos hoje às 14h03. Verifiquei que não estavam distribuídas e era falar sobre as mesmas. Queria aqui falar sobre as mesmas, mas uma coisa assim muito breve, porque senão isto é uma coisa muito extensa, nem as vou ler na sua íntegra, mas qualquer das formas falar aqui um pouco sobre elas. Portanto, no fundo são tomadas de posição que eu já tenho aqui também tomado e que o Sr. Presidente está a par da situação. Tem a ver, por exemplo, com o caminho municipal que entre a Nacional 114 e a localidade das Casas Novas. Está completamente degradada. Se há alguma previsão para uma intervenção de mais de fundo ou não para aquela estrada. Depois, a estrada que liga Cortiçadas também à fábrica de cortiça. É verdade que agora, felizmente, nos últimos dias já foi recuperado algum troço na questão de tapar os buracos. Já se encontra bastante melhor, não é o suficiente, é verdade, mas de facto já se encontra bastante melhor, mas também está previsto mais alguma intervenção de mais de fundo ou se fica simplesmente para estes mesmos tapamentos de buracos. Depois, a tomada de posição também tem a ver com uma lixeira que aqui é meia culpa ou muita culpa da União de Freguesias, digamos assim. É um espaço, de facto, que vem sendo utilizado ao longo de anos já na antiga freguesia das Cortiçadas, de onde se coloca as ramadas, portanto, a parte dos verdes, mas que aquilo tem sido agora abusivamente utilizado para tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós tomamos algumas previdências, retiramos cerca de 10 reboques de trator, mas ainda se encontra uma grande área com estes... tudo e mais alguma coisa. Portanto, é mesmo lixo autêntico. Por acaso mandámos para a Câmara Municipal tentar também este apoio, já falei com a engenheira Cândida e com a engenheira Paula Galense, no sentido de articularmos entre a Câmara e a União de Freguesias, de alguma forma tentarmos reduzir aquela lixeira ao mínimo possível e depois tentarmos de alguma forma arranjar um outro espaço, que sinceramente não sei onde, não temos espaços públicos para colocar, porque aquilo insere-se dentro de uma área que é considerada dentro do perímetro urbano e queimar também, penso eu, que não é das melhores soluções e que vai afetar aqui alguns moradores. A mais pertinente é a ETAR, que é de facto a que nos deixa aqui uma grande pedra no sapato. Se verificaram, eu julgo que fizeram chegarem as fotografias, julgo eu, e como podem verificar, podemos chamar tudo menos ETAR. Isto está completamente degradado e nós vemos identificando ao longo dos anos, de facto, isto cada vez está mais degradado e a verdade é que não se tem feito nada para minimizar ou pelo menos para, de alguma forma, isto funcionar como ETAR. Isto eu não posso chamar já fossa. Isto, não sei o que é de chamar, isto está completamente ao abandono. E é de facto também identificar que se tomam medidas quanto a esta ETAR para que de facto seja digna desse mesmo nome. Depois, como eu falei com o Sr. Presidente em 2023, perguntar-se de facto a aquisição daquele espaço que era a antiga serração em Cortiçadas seria uma mais-valia para a própria, neste caso para a Junta de Freguesia das Cortiçadas, pensamos nós que a partir de outubro assim será, e que de facto daria ali um grande apoio à própria maquinaria, até aos funcionários da Junta, aquele espaço da antiga serração. Perguntar ao Sr. Presidente se houve mais alguns desenvolvimentos ou não a partir dessa data. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da União de Freguesias Cortiçadas de Lavrilá, por estas questões. No entanto, são questões que eu, de momento, não tenho aqui informação acerca das mesmas, são questões técnicas, poderiam ter sido colocadas durante toda esta semana e durante esta semana teriam sido respondidas. Nesta altura, não tenho resposta para lhe dar acerca destes assuntos. Nem sequer acerca da aquisição da antiga serração. Resultou numa conversa quando lá visitámos, mas também não houve nenhum e-mail, nenhuma intenção de aquisição por parte da Junta, nem de estabelecimento de protocolo, nem nada, desde 2023 até agora. Por isso,
Não tenho informação nenhuma acerca destes pontos. Irei fazê-lo chegar durante a semana que vem, em conversa com os serviços. Disse. Muito obrigado. Queria pedir outro esclarecimento? Não, é só para dizer ao Sr. Presidente, de facto, que não houve mais avanço. O Sr. Presidente, na altura, comunicou que tinha entrado em contato com o proprietário, com um dos proprietários, que é uma família que estão digamos, em partilhas, mas que eles não se davam a entender, digamos assim, e que queria continuar na lógica de tentar a negociação. Muito obrigado. É verdade que também voltamos. Obrigado. Pronto, será mais tarde, será respondido pelo Sr. Presidente da Câmara durante a próxima semana, como ele já invocou. Eleita Hortência, por favor. Queria só colocar duas questões e depois uma outra questão que me foi permitido colocar já para não intervir novamente. Fizeram-nos chegar há alguns dias atrás uma preocupação que tem vindo a ocorrer em alguns locais, não se sabe se em Montemor isso já surgiu, que é o facto de haver material que habitualmente é usado em ambiente hospitalar, mas que pode ser usado em casa, começar a surgir nos lixos comuns e saber se a Câmara tem alguma informação sobre esse assunto e se há alguma medida a ser tomada. E depois, queria também perguntar ao Sr. Presidente sobre a Estratégia Municipal de Desenvolvimento, da qual eu fui contactada para poder dar uns contributos, eu e mais pessoas, em setembro de 2022, e, entretanto, não voltámos a ter nenhuma informação, também não foi presente aqui nenhuma informação aos órgãos autárquicos, gostava de saber o ponto de situação deste processo. E depois queria colocar uma questão sobre a ordem de trabalhos. Nós recebemos uma primeira ordem de trabalhos que tinha 10 pontos, sendo que o primeiro e o 10º não tinham documentos, nem havia qualquer referência a quando é que os documentos eram disponibilizados. E depois, então, mais tarde, foi disponibilizada a ordem de trabalhos corrigida, já com 11 pontos e com a documentação de todos os pontos. Portanto, eu gostava, era só dar esta sugestão que se corrigisse esta questão, porque não havendo ordem de trabalhos, mas não havendo documento, nem qualquer explicação sobre o documento, ficámos na dúvida sobre se era ou não para poder decidir aqui na sessão de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Iremos corrigir futuramente. Muito obrigado. Sr. Presidente. Muito obrigado. Eleito Hortência Menino, por estas questões. Não tenho qualquer conhecimento de ter aparecido em lixo comum material usado em ambiente hospitalar. Não me chegou até ao dia de hoje nenhuma informação destas. Relativamente à Estratégia Municipal de Desenvolvimento, que foi trabalhada pela ADRAL, não foi do agrado do Executivo, nem dos serviços da Câmara Municipal, o resultado obtido pela mesma. Por isso é que não foi apresentada e terá que ser criado outro plano de desenvolvimento, porque aquele não foi do nosso agrado. Aliás, até chegámos a um acordo e nem foi liquidado todo o trabalho por parte da ADRAL. Por isso, lamentamos, agradecemos o contributo de todos aqueles que foram inquiridos e que deram as suas opiniões para esta estratégia, mas não foi da nossa satisfação e ficou sem efeito. Relativamente à ordem de trabalhos, não estando cá a Presidente da Assembleia, está o Sr. eleito Joaquim Galvão. Há um prazo para convocar a Assembleia e há outro prazo de pelo menos 48 horas para fazer chegar a documentação. Penso que tenha sido essa a preocupação, de chegar a convocatória mais cedo. Mas a documentação chegou na altura certa e com mais de 48 horas que está previsto no regimento. Disse. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições para o período antes da ordem do dia, íamos passar ao público. Inscrições para o público. Uma inscrição. Depois, importa-se de chegar, tem 10 minutos, apresentar-se com o nome. Dona Cristina, se faz favor, pode subir. Gostava que permitisse a captação de imagem e de som. Sim. Pode ser? Muito obrigado, então. À vontade. Muito obrigado. Ora, boa noite a todos. Boa noite ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia,
senhores vereadores, senhores deputados, o público que está em casa, o público que está aqui e todos os empregados da Câmara. O que é que estou aqui a fazer hoje? Venho aqui em nome dos moradores e fregueses de Santa Sofia, da aldeia de Santa Sofia, focar aqui alguns pontos que são do nosso interesse no que respeita aos arranjos daquela pequena aldeia que tanto tem sido esquecida, efetivamente, por vários políticos da região. Passo então a focar aqui as situações que merecem toda a vossa atenção e que no final desta intervenção gostaríamos efetivamente de obter algumas respostas da parte deste Executivo. Não quer dizer que as tenhamos já, mas mesmo que não tenhamos estas respostas já, nos fizessem chegar porque temos alguma preocupação. Começo por a entrada de Santa Sofia. Existem árvores por aparar e que estão a colocar quem passa por aquela via em perigo. O pavimento está cheio de buracos, que necessita de levar um tapete novo, porque desde miúda, e mesmo em miúda, que eu me lembro, foi quando levou um tapete novo, e eu já tenho 50 anos, portanto, eu cresci lá, já foi há algum tempo. Temos uma segunda questão e entretanto, convido-vos a ir à aldeia. Quando entramos, falei da parte da entrada, e à entrada temos também o parque infantil. O parque infantil está numa autêntica miséria. O mobiliário está praticamente todo estragado, deveria de ser colocado um novo. Algum foi retirado na altura da pandemia e não voltou a ser recolocado. A limpeza do próprio local é folhas, é paus, é tudo. Já que as árvores que também estão neste parque infantil também precisam de ser aparadas porque estão enormes. Mudar o portão da entrada, que é de ferro e coloca em perigo os miúdos, tal como a vedação, que é de arame, é uma rede que lá está completamente toda cheia de ferrugem e que coloca em perigo as crianças. Na verdade, Santa Sofia não tem muitas crianças, até porque os habitantes são poucos, mas o que é certo, e como muitos de vós conheceis, existe um restaurante em Santa Sofia, que é o Cameirão, que todos os fins de semana está cheio e todos os fins de semana está cheio de crianças por todo o lado. Vamos andando em frente e temos então os lavadores, e aí vamos felicitar o Executivo por eles estarem a ser recuperados. Só fazemos uma questão. Porque é que, em vez de se ter colocado um telhado genuíno, e como tal o original, foi colocado um telhado sanduíche? O restante, que deve ser mudado também ali na zona dos lavadouros, é os tendais que estão completamente ferrugentos. Houve quem tivesse mudado alguns, mas não todos. Entretanto, temos o chafariz da aldeia. Questiono se vai ser pintado. Temos o cemitério da aldeia. Questionamos se vai ser pintado. Uma questão que faço também. Não sei se pertence à Junta de Freguesia, se pertence à Câmara Municipal, varrer as ruas e limpar as ervas daninhas da aldeia. Há tempos atrás eram as pessoas que o faziam, mas neste momento as pessoas que o faziam já morreram todas. E as que lá estão fazem algumas, outras nem por isso, até porque as pessoas mudam e nem todas têm a mesma, digamos assim, veia alentejana de querer ter tudo limpo. Os moradores mudaram. Junto à Associação de Reformados existem 3 bancos que se encontram todos partidos. Mas quando digo partidos, digo mesmo partidos, por arranjar, por pintar, com ferros à mostra. Voltamos aqui a falar de colocar pessoas em perigo e crianças em perigo quando andam por ali. Outra questão. Há algum projeto de pavimentação para a rua da igreja que se encontra cheia de buracos? E quem é o responsável por algum projeto que exista? Ou pretendam fazer com que venha a existir? É a Junta ou é a Câmara? E falo da Junta da União de Freguesias Nossa Senhora da Vila, que é a qual a Santa Sofia pertence. O muro que se encontra junto ao cruzeiro da igreja está em perigo de derrocada. O que é que pretendem fazer em relação à situação? Só colocar umas fitas da Proteção Civil como foram colocadas há pouco tempo?
As casas de banho públicas necessitam de melhoramentos, loiças e pavimentação à volta. As que estão fechadas a cadeado são para abrir ou não? Quem está responsável pela chave da Associação de Reformados? E porque foi cedida uma parte da escola onde se faz algumas atividades e aniversários, almoços e etc. por parte dos habitantes aos caçadores da pintada. Algo que não foi esclarecido entre a população. Uma última proposta, não propriamente uma questão. Há a possibilidade de realizar um estágio para uma habitante da aldeia que se encontra carenciada, com o intuito de ajudar a família e que poderá fazer diariamente a limpeza de todas as áreas comuns em Santa Sofia? Tudo isto são questões. Se não houver resposta agora, volto a dizer, poderão comunicar através do meu e-mail, cristinajbar@gmail.com, contacto telefónico 965657797. Obrigada pela vossa atenção e votos de todos de um bom trabalho. Obrigada. Dona Cristina, Sr. Presidente, quer responder? Muito obrigado, cara Cristina Barrenho. São, de facto, aqui muitas questões. Não há respostas para muitas. Penso que o Sr. Presidente da União de Freguesias Vila Bispo e Silveiros também querá intervir neste ponto. Os pavimentos este ano e com as árvores por aparar, devo dizer-lhe que neste último mandato foi feito um enorme esforço de aparar arvoredo e foi reforçado o Serviço Municipal de Proteção Civil com o engenheiro florestal e temos aparado muitas árvores, estas eventualmente não estavam naquelas mais urgentes para aparar, mas iremos tomar em linha de conta. O pavimento por reparar, há muitos pavimentos por reparar no nosso concelho, estradas de Alcatrão municipais são cerca de 120 km e iremos também levar em linha de conta. O parque infantil em muito mau estado, eu aqui, o Sr. Presidente da União de Freguesias, depois dirá-se a responsabilidade de manutenção da União de Freguesias, se não. No entanto, devo dizer-lhe que Montemoro Novo, dentro da CIMAC, é o concelho com maior número e percentagem, mas percentagem de parques certificados, parques infantis certificados. 88,24% dos parques infantis do concelho de Montemoro Novo estão certificados. Depois teremos que ver. Em questão à recuperação dos lavadouros, essa questão tem vindo a ser debatida entre a Câmara Municipal e a União de Freguesias. O telhado não poderá ficar em sanduíche, não poderá ficar assim. Em relação à pintura de alguns equipamentos, limpeza de ervas e ruas, teremos que ver. Eu aqui não tenho de cor de quem é que é a responsabilidade, se está na União de Freguesias. Não há limpeza urbana, então teremos que ver. Relativamente aos bancos partidos também se poderá... Os bancos são responsabilidade da Câmara Municipal não, e a manutenção. São responsabilidades, peço desculpa. Depois já o passo a palavra. Antes de passar ao Sr. Presidente da União de Freguesia da Vila Bispo e Silveiros. O muro junto ao Cruzeiro da Igreja foi alvo de vistoria, de uma comissão de vistoria da Câmara Municipal, e realmente está ali um caso complicado e que tem que ter uma intervenção rápida, porque se vem um inverno semelhante ao deste ano, aquilo abate e cai, e depois o custo da sua reparação é pior do que o custo da sua sustentação e terá que levar uma intervenção antes do próximo inverno. Casas de banho públicas não tenho aqui também de cor quem é a responsabilidade de manutenção. A chave da Associação de Reformados, pois não faço a mínima ideia, ainda há reformados em Santa Sofia, só há reformados em Santa Sofia, e a questão dos caçadores da pintada, não sei. Em relação ao estágio de limpeza para uma moradora, não será fácil um estágio para a limpeza, mas quem sabe se a União de Freguesias e depois a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila quer fazer aqui uma contratação de uma moradora que poderá eventualmente cuidar do espaço da aldeia de Santa Sofia. De facto são preocupações, mas o que é facto é que quantas pessoas neste momento vivem em Santa Sofia, quantas pessoas frequentam, as prioridades da Câmara Municipal e as prioridades dos dinheiros públicos são para zonas onde habitem mais pessoas, porque os dinheiros públicos não esticam, naturalmente,
Permitam-me que diga isto com toda a sinceridade e humildade. Os dinheiros públicos não esticam. Os orçamentos são finitos, não são infinitos. E se nem os senhores lá vivem, lá investem, a Câmara Municipal fará tudo para manter a aldeia em boas condições para quem a visita. Mas solicitamos também às pessoas de Santa Sofia que também lá invistam, também lá vivam, também lá tenham crianças. E Santa Sofia está numa posição, neste momento, até com a criação do novo Hospital Central do Alentejo em Évora, está numa posição espetacular para se fazer ali um loteamento. Agora, já houve ideias de loteamento privado, mas os privados, neste momento, não têm condições para fazer estes loteamentos. Por isso, quem sabe, passarem esse património para a Câmara e fazer a Câmara um loteamento ali, quem sabe. Mas o que é facto é que temos todos que apostar em Santa Sofia. Temos todos que apostar em Santa Sofia. Tem a Câmara Municipal, mas também tem quem ama Santa Sofia, quem gosta de Santa Sofia, quem é de Santa Sofia. Temos todos que lá apostar. Mas tenham conta, e com toda a humildade digo, os dinheiros públicos não são infinitos. Pronto. E agora passaria a palavra aqui à Sra. Vereadora Silvia Santos, se quiser acrescentar uma coisa, e depois passaríamos a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias, Vila Bispo e Silveiras. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Relativamente a alguns dos pontos que foram falados aqui e sobre responsabilidades, relativamente aos bancos, que falou, efetivamente, através do auto de transferência de competências, é a competência da União de Freguesias fazer a limpeza e, se necessário, pinturas com tintas adequadas, proteção de madeiras e metais, reparação de componentes, reparação de fixações do banco às respectivas bases. Portanto, há competência da União de Freguesias para fazer determinadas obras ou reparações, manutenção, conservação. Quando há necessidade de substituição, a União de Freguesias deve reportar à Câmara Municipal para que a Câmara Municipal possa fazer essa substituição. Isto nos autos de transferência de competências. Relativamente à questão do parque infantil, também é competência da União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras a sua manutenção e conservação, isto através dos contratos interadministrativos que temos, recebem verba para fazer essa manutenção e conservação. O que temos feito, desde que estamos no Executivo, temos feito uma série de reabilitação de parques infantis, inclusivamente com a União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras. Temos que acautelar também esta situação, perceber desta necessidade e fazê-lo. É isso que temos feito sempre, porque depois será sempre a Câmara a pagar a 100% esta requalificação do parque. A Junta faz a manutenção, a Câmara, se houver necessidade de substituição, é a Câmara que assume a 100%. A outra questão que tínhamos aqui também, relativamente aos lavadores, efetivamente, houve uma obra naquele lavador, eu já falei com o Sr. Presidente da União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras sobre esta questão. Houve ali uma alteração que não poderia ter acontecido, não foi uma obra de escassa relevância, foi uma obra que implicava uma informação para a Câmara Municipal. O tipo de telha que foi aplicada não é possível estar presente naquele espaço, é visível do espaço público, portanto não é possível estar aquele tipo de cobertura. Já reunimos, já falámos sobre isso, temos marcada uma vistoria com o fiscal da gestão urbanística, inclusivamente também com a União de Freguesias, para perceber quais são as intenções da União de Freguesias, uma vez que eles têm a manutenção também e conservação daquele espaço, para podermos efetivamente repor a legalidade daquilo que pode ser feito naquele espaço. Também disse ao Sr. Presidente da União de Freguesias, tal como fizemos noutros lavadores que existem no Concelho de Montemor, que são todos património da Câmara Municipal, aquilo que nós fizemos foi protocolos com as juntas de freguesia para pagar também todas as obras que foram feitas nos lavadores. Portanto, se houver necessidade, também estaremos disponíveis para fazer protocolo com a União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras e poder fazer, então, estas alterações. Sr. Presidente, se faz favor. Cumprimento a mesa, na pessoa do Sr. Presidente em exercício, cumprimentos sensíveis a todos os membros da Assembleia, ao Sr. Presidente da Câmara e a todos os vereadores aqui presentes, ao público presente, aos seus funcionários e a todos aqueles que nos acompanham lá em casa.
memória também é importante. Nós fizemos uma visita a Santa Sofia com a Câmara e a Junta de Freguesias, fizemos a toda a área da União de Freguesias, que foi um dia inteirinho a calcorrear a área da União de Freguesias, e de facto em Santa Sofia foram levantadas uma série de questões, algumas delas foram aqui levantadas também pela Cristina, e começava já pelo fim. Os lavadouros e o cemitério, à semelhança de todos os anos, serão pintados, mas tiveram, como devem perceber, choveu até há 15 dias, no entanto, é impossível. Sim, até há 15 dias. Começámos a lavar as paredes, começou a chover outra vez. E, portanto, acho que não tem lógica nenhuma. Estamos a preparar para fazer pinturas quando estão a chover, não é? E, portanto, a questão é de fomos para o outro lado. Mas o ano passado foram já pintados este mandato. Já foram pintados este mandato. Isso posso garantir. E tanto não é o lavador, o chafariz, como o cemitério. Para além da manutenção que fazemos no cemitério sempre. Quanto à assistência da escola, a assistência da escola está assegurada, a manutenção foi assegurada por aquela entidade, tal como foi cedida a outra parte que estava cedida a uns holandeses, se não estou em erro, antes de ter cedido a uma holandesa. Há duas salas. Havia... Sim, da escola. Não, sim, mas estamos a falar da escola. Temos duas salas. Uma está cedida a uma associação de caçadores e outra está cedida a outra associação de caçadores. Uma das associações de caçadores foi cedida, era a malta ali de Santa Sofia. Não é bem, o nome não é bem esse. E a sede também não é bem essa, porque no protocolo a gente tem lá a sede, também não é bem essa. Infelizmente também não é em Santa Sofia a sede, mas pronto. Mas a gente entende que é a Associação de Caçadores de Santa Sofia. Quanto ao lavadouro, de facto foram feitas obras, foram solicitadas aquelas obras nos lavadouros, porque tiveram caídos durante muito tempo, caiu o telhado durante muito tempo. Inclusive tivemos uma reunião da Assembleia de Freguesia descentralizada, em que tivemos muita população, era uma necessidade que se levantou. Tentámos reunir com empreiteiros da zona para nos apresentarem orçamentos e não foi possível, em tempo útil, ser apresentado orçamentos para fazer a obra. E, portanto, tivemos que fazer por administração direta com aquilo que era possível fazer. Foi levantado e foi demonstrado, aliás, foi identificado a situação dos lavadores. Quanto aos estendais, os estendais, a parte que nos tinha sido reportada, que estava enferrujada, foram mudados os esticadores dos estendais. Se nada mais nos foi dito, nós não mudámos. Se já lá mais, nós vamos lá mudar. Quanto ao parque infantil, o parque infantil não vai lá com manutenções. Peço desculpa, aquele parque infantil não vai lá com manutenções. A questão que nós tínhamos era uma questão, e que foi abordado na visita que nós fizemos a Santa Sofia, é que estava previsto o loteamento privado em Santa Sofia, em que uma das condicionantes para o loteamento privado é exatamente a construção de um parque infantil. O loteamento privado tem a obrigação de construir um parque infantil, que ficará, chega a 100 metros daquele. E, portanto, entre investir, e nós estamos a falar num parque infantil com 3 ou 4 brinquedos que estão à volta de 25 mil euros, entre investir 25 mil euros no parque infantil, quando iria ser construído, ou estaria na iminência de ser construído, ou de ser lançado, estava aprovado, o estudo prévio foi apresentado e foi aprovado aqui na Câmara Municipal e, portanto, estaríamos na iminência ou na expectativa de poder ser avançado. E, portanto, aquilo que foi dito é, vamos aguardar mais um pouco para perceber se isto avança, se não avança. E, de facto, aquilo precisa de uma requalificação intensa. Quanto ao mobiliário urbano. O mobiliário urbano, lembramos aqui, aliás, e fizemos uma proposta à Câmara Municipal na altura da discussão dos autos de transferência e dos contratos de delegação de competências, de podermos, paulatinamente, nós assumirmos o mobiliário urbano, que é muito, e paulatinamente fazemos a substituição por material em fibra. Fizemos essa proposta na altura em que tivemos a discutir os contratos de delegações de competências e os atos de transferência de competências. Já no início do mandato, estamos a falar do início do mandato, e, portanto, naquela reunião acalorada que nós tivemos no Salão Nobre da Câmara Municipal, uma reunião mais acalorada, mas... Pronto. E depois o que ficou decidido foi manter-se
aquilo que já vinha de trás, até porque tínhamos um problema grave com o mobiliário urbano, nomeadamente o mobiliário urbano se encontra junto ao Recio, e nós até fizemos uma contagem que andou à volta de 500 bancos no total. No total é uma exorbitância de bancos que nós temos aqui pela área da União de Freguesias, e, portanto, aquilo que nós nos propusemos era que, paulatinamente, nós pudéssemos receber um valor e, paulatinamente, nós fôssemos substituídos por bancos à semelhança daqueles que pusemos, por exemplo, no acesso à Nossa Senhora da Visitação, que aqueles bancos, pusemos ali 6 bancos no acesso à Nossa Senhora da Visitação, que foi a Junta de Freguesia que assumiu, que estão lá há 10 anos, ou 12, e que se têm aguentado, não precisam de manutenção, são daquela fibra que não precisa. São Geraldas também lá? Não, fibra. Não. Temos a mesa. São de fibra, o São Geraldo tem aquelas mesas de piquenique que nós colocámos junto ao parque infantil. Sim. Isso é sistema também de fibra. Portanto, é essa substituição que nós estamos a propor. Quanto ao muro, de facto, isto foi levantado e tivemos conhecimento dessa questão também através da Proteção Civil, assim como do cruzeiro, que andamos à espera que a pessoa que bateu faça a obra e quanto antes, porque tem a obrigação de... Mas não, o cruzeiro, a responsabilidade é de quem bateu. Pois, a responsabilidade é de quem bateu, desculpem lá, ali a responsabilidade foi mesmo que eu mandou abaixo. Pronto, mas e sobre esta matéria é aquilo que nós temos aqui a acrescentar. Nós, já agora permitam-me que eu vos diga, nós tentámos contratar uma pessoa a meio tempo. Não sei se estamos a falar da mesma pessoa, se não estás a propor. Nós tentámos contratar uma pessoa a meio tempo, porque entendemos que mais do que meio tempo para ali é inusitado. Não há necessidade, não há trabalho para estar ali um tempo inteiro, estar 7 horas por... Quisemos contratar ali uma pessoa, entramos em contato com a pessoa que se recusou a fazer meio tempo. Não, desculpem lá, eu não estou a pessoalizar. Entramos em contato com uma pessoa de Santa Sofia, propusemos no meio tempo, eu não sei o nome da pessoa. Não sei o nome da pessoa, nem vou dizer... Gostava de evitar o diálogo, por favor. Não vou dizer o nome da pessoa aqui, como é lógico. Nós contactámos a pessoa, na altura, propusemos o meio tempo, até em regime de prestação de serviço em início, até para perceber se iria, e não aceitou a proposta que foi apresentada para esse meio tempo. Para nós era muito mais fácil, porque nós sempre contratamos local. Aliás, temos em São Geraldo uma parceria com a Associação de Solidariedade Social de São Geraldo, das Silveiras, com a Associação de Solidariedade Social das Silveiras, em São Geraldo com o Girassol, exatamente porque é mais fácil, tendo pessoas lá locais, dar resposta local até para essa questão. Mas agora também dizer outra coisa. Nas últimas 2 assembleias de freguesia que nós tivemos em Santa Sofia, não apareceu ninguém. E elas são postas lá nos cafés. Pronto, muito obrigado. Lá foram colocados, os editais foram colocados nos locais de estilo em todo o lado. Aliás, e nas redes sociais ficaram colocados para a Assembleia de Freguesia, tenho a certeza que o foram. E para a reunião de junta também. Muito obrigado. Mas peço desculpa, Sr. Presidente, ainda estou no... Então, se faz favor. Se me permitisse, até porque estou aqui a tentar esclarecer. Aliás, o ideal teria esta matéria. É uma competência da Junta de Freguesia, não é aqui o local para esclarecer. Era isso. Tivemos a Assembleia de Freguesia há 2 dias, teria sido o local ideal também para ser colocado, até porque temos atendimento ao público. Aqui temos atendimento ao público todas as quartas-feiras em reunião de junta, portanto, a qualquer momento estamos abertos a receber toda a gente que assim o entenda fazer-nos chegar. Mas ainda assim, as questões foram colocadas aqui, penso que será aqui que o devemos fazer. Agora, não podemos querer só ler e chuva no nabal. A gente não pode dizer que temos que fazer podas, mas depois tentamos arranjar soluções para as podas e depois não é possível fazê-las. A solução para a entrada de Santa Sofia
não vai com podas panorâmicas, peço desculpa, Sr. Presidente, não dá para fazer as podas que nós fizemos. A altura com que as árvores estão, daquela entrada de Santa Sofia, é impossível aquilo, ou se faz uma poda como deve ser, ou então não se vai conseguir, não é com aquelas podas bonitas que até me possam dizer que as árvores ficam mais bonitas aqui a nível urbano. Estamos a falar de uma área rural, de uma entrada que precisa mesmo de um desbaste grande, porque temos todos os invernos a caírem ramagem para a rua e tivemos sorte ainda de não ter caído em cima de uma pessoa, em cima de um carro. Aliás, na Assembleia de Freguesia que nós tivemos lá, numa reunião de junta que tivemos lá muita gente, foi uma das preocupações que nós fizemos chegar à Câmara logo na altura. Uma das grandes preocupações que tem na entrada é a entrada de Santa Sofia, não só com o pavimento, mas também com as árvores e, principalmente, com os invernos rigorosos que têm tido, nomeadamente o vento, tendo em conta a altura das copas neste momento. Quanto às manutenções, como é lógico, o Sr. Presidente disse aqui as prioridades. Nós não podemos receber para fazer as manutenções, e estou a falar, não sei de cor, tentar perceber, não sei de cor o que é que está destinado a Santa Sofia, o valor destinado a Santa Sofia, mas se calhar a ser vereador já está a ver. Mas não podemos receber 2.000 e gastar 20.000. Isto não dá. E, portanto, quando nós temos, e não sei se estou a falar, como deve perceber, estou a falar de cor, estamos a falar nessa proporção. E, de facto, nós, só o arranjo, e já disse à senhora vereadora, e digo aqui, não sou propriamente uma pessoa que gostar de fazer fins a mulheres alheias. E desta vez, não gosto de andar a mexer com aquilo com o qual eu não tenho diretamente relacionado. E, de facto, o lavador, fizemos a obra do lavador e avançámos com a obra do lavador o mais rapidamente possível, exatamente pela necessidade que a população tinha. Não fizemos protocolo com a Câmara, avançámos com aquela obra. De facto, eu não acompanhei a obra, confesso. Já estamos a tentar arranjar solução. O painel sanduíche pode ficar, não pode ficar à vista. O painel sanduíche pode ficar até porque cria ali um conforto térmico para quem está lá, está melhor do que existia. A telha van acaba por não ter tanto conforto térmico. Não pode ficar à vista. Aliás, já reunimos com a senhora vereadora para tentar arranjar uma solução e iremos haver deslocação local com os fiscais respectivos e com o projetista para tentarmos arranjar uma solução o mais possível. Mas a verdade é que os lavadores, pelo que eu percebi, já estão pintados, já têm outro aspecto. Pelo menos já não estão no chão. E tem os combustíveis já estão a ser utilizados. Pelo que eu percebi, já lá havia roupa estendida. Mandaram-me fotografias de roupa estendida. Mas não sei, os lavadores, penso que havia alguma questão de ligação de água agora, faltava ali a ligação de água. Mas vamos evitar o Sr. Presidente, era só para tentar explicar, nós estamos a acompanhar por conjunto com a Câmara quanto ao parque infantil. De facto, já não vai com manutenções. De facto, aquilo que precisamos mesmo é de uma requalificação total, e a requalificação total tem que haver uma decisão política. E com o devido respeito, não me cabe ter essa decisão política neste momento todo saída. A 2 meses das eleições, não entendo que seja a altura, ou já se tinha tomado a decisão antes e podíamos agora estar no processo de requalificação. Até se podia até fazer a obra em agosto, não tinha qualquer problema disso, mas não é agora que tomamos uma decisão dessa natureza, até porque protocolos teriam que vir à Junta, teriam que vir à Assembleia de Freguesia, à Assembleia Municipal. A última Assembleia Municipal que teremos será já em setembro, mesmo em véspera de eleições, e, portanto, permitam-me que eu vos diga, poderá ser e deverá ficar nos programas eleitorais de quem se candidatar à Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila. Nas próximas eleições deverá constar do programa eleitoral, de facto, essa requalificação profunda, mas não poderei e entendo que não é esta a altura para nós fazermos a requalificação do parque infantil completa.
terá que ser, aliás, porque o fizemos com a senhora, e a senhora vereadora disse aqui muito bem, fizemos a requalificação de muitos parques infantis durante este mandato, sempre em parceria entre a Câmara e a Junta de Freguesia, aliás, tendo assumido nós a manutenção e tendo contratos de manutenção para os parques infantis. Para aquilo é que não conseguimos fazer contratos de manutenção porque ninguém quer pegar, os outros estão todos certificados, os outros fizemos a requalificação e temos contratos de manutenção, estão todos classificados, tal como e certificados, como disse o Sr. Presidente. Este, não há forma de certificar, tem que ser tudo de novo. Tudo, ou se faz de novo, ou então se desativa. A solução, há duas soluções. Ou se faz um novo, ou se desativa o Parque Infantil. Muito obrigado. Pronto. Agradeço. O professor Augusto Pascoal também tinha pedido a palavra, só favor. Tenho que baixar isto. Muito boa noite. Sr. Presidente da Assembleia de Exercício, cumprimento a si, a Assembleia no seu todo, ao Sr. Presidente da Câmara, aos Srs. Vereadores, ao público aqui presente, ao público que está lá fora a ouvir-nos e a ver-nos, e em especial aos da União de Freguesias de Cortiçadas de Lavra e Lavra, e aos nossos colaboradores, aos funcionários da Câmara que estão presentes a dar o melhor de si próprios. Muito rapidamente, eu já devia ter aprendido ao longo da minha vida autárquica, tive aqui 24 anos nesta Assembleia e na Assembleia de Freguesia de Cortiçadas de Lavra e Lavra durante muitos anos, ainda estou, que uma coisa são os programas de candidatura, outra é a realidade. No que diz respeito aos programas de candidatura, não me refiro só à União de Freguesias, refiro-me também ao município. E no nosso caso, a União de Freguesias, ele foi ratificado antes de ser divulgado, portanto foi confirmado pela força política que eu represento, mas depois vejo-me na dificuldade de ver que o programa parece não vincular os seus protagonistas principais, os autores. E aqui refiro-me aos programas que ao longo dos diferentes mandatos têm sido apresentados para a Câmara Municipal e para a União de Freguesias. Lendo-os, nós concluiríamos que nesta altura não deveriam existir problemas, praticamente nenhuns. Todos estariam resolvidos. A realidade, todavia, é oposta desta em grande medida, como Santa Sofia aqui disse agora, e eu era capaz de incorporar aqui grande parte do que ela disse em relação ao Cortiçadas de Lavra. Não vou tomar-vos tempo com isso. Dizer-vos só que esta intervenção que o Presidente da Junta da União de Freguesias aqui fez, referindo-se aos 4 aspectos que mencionou, são resultado de 2 propostas e 2 tomadas de posição aprovadas todas por unanimidade, com exceção da proposta de aquisição do património, que teve uma abstenção. Mas essa proposta refere-se a ter um local para que a Junta de Freguesia, nomeadamente a futura Freguesia de Cortiçadas de Lavra e a Junta de Freguesia, disponham de um espaço à semelhança de Lavra, com o qual possam contar também para dar condições aos trabalhadores da Junta de Freguesia para a higiene mínima a que têm direito sem ser em suas casas, para estacionamento de algumas máquinas e para um espaço dedicado ao roteiro literário levantado do chão. Domingos Mau Tempo, a mulher e os filhos viveram longamente em Cortiçadas. Vieram de São Cristóvão, dirigiram-se a Lavra,
estiveram em Cortiçadas, viveram precisamente na casa em frente à minha antiga casa, que era uma casa de 2 divisões de terra batida. Falei com o José Saramago sobre isso, mais que uma vez, e ele achava que, de facto, ele conheceu isso e disse muito mais do que isso, e, portanto, não vou agora aqui cansar-vos com esses detalhes. Mas Cortiçadas não está no roteiro literário levantado do chão. Pronto, não tem que estar, se calhar não tem o número de habitantes suficiente para estar, ou qualquer coisa assim parecida. Mas ele esteve lá, a família esteve lá, era um homem complicado. Felizmente o filho foi bem diferente. Bom, mas aqui dizer-vos que estes problemas que foram aqui expostos, nomeadamente o da ETAR, é a terceira vez que aqui vem, durante este mandato da nossa União de Freguesias. E foi-nos dito até, numa das vezes, o Sr. Presidente da Câmara referiu-se, porque, com certeza, se referiu assim, é porque foi isso que lhe transmitiram, que tinha sido feita uma vistoria ao local e tinha-se deslocado uma equipa técnica e que pelo menos metade da ETAR estaria em funcionamento. Pronto. Pena que a equipa tenha dado essa informação ao Sr. Presidente da Câmara. Depois fomos ver no local imediatamente a seguir e, de facto, estava um tanque com água quase estagnada em leve movimento. Pouco tempo depois, tudo deixou de funcionar, que é um matagal verdadeiro. É um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. E nós temos à volta de 800 e muitos habitantes. Pronto. Era, no fundo, aqui dizer que não espero uma resposta rápida, porque ela não existe. No estado em que aquela ETAR está, não há respostas rápidas. Eu não sei se é uma ETAR nova ou se é alguma coisa parecida. Mas pronto, neste mandato já não há de ser possível, mas que se olhe para aquela população. Noutros termos, somos periferias, estamos a 30 km, é certo. Mas o que é verdade é que não podemos ser abandonados à nossa sorte. Quando há coisas que são da competência da União de Freguesias, e a União de Freguesias é chamada a intervir, outras são da Câmara Municipal, nomeadamente as estradas municipais. Aquilo é caótico. Diz o nosso presidente da Junta que agora fizeram um remédio. Eu já lá os estive a ver. Deixem chover e vão ver o que é que lhes acontece. Pronto, era no fundo dizer que eu diria que Cortiçadas sente-se abandonada mesmo. Abandonada pela Câmara Municipal, mas também pelas sucessivas juntas de freguesia que ao longo dos anos foram ali trabalhando, entre aspas, com exceção de uma, praticamente. Mas pronto, é dizer que já lá não estou, infelizmente, não posso assumir outras funções que não sejam estas que estou aqui a assumir. Sinceramente, não espero grandes respostas, até prefiro que não as deem, se não forem verdadeiras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando puder, porque há um velório aqui ao lado e eu tenho que lá estar. Muito obrigado, Sr. Augusto Pascoal, pela sua intervenção. São sempre intervenções interessantes e pertinentes. Quero aqui dizer que, relativamente à ETAR de Cortiçadas de Lavra, eu recolhi mais informação acerca do mau funcionamento da mesma. A indicação que tinha era que pelo menos uma parte dela funcionava. A questão da periferia, eu já disse várias vezes, Cortiçadas de Lavra é a entrada de Montemoro Novo.
é uma entrada de Montemoro Novo. E se olharmos assim para o Cortiçadas de Lavo, estamos a olhar para ela de forma diferente. Cortiçadas de Lavo não está esquecida. Estão neste momento a decorrer as obras da Escola Básica número 1 e do Jardim de Infância para dar melhores condições aos alunos e aos professores e aos trabalhadores da escola para terem bastante melhores condições que aquelas que existiam anteriormente. O Centro Cultural, que tinha indicações de chover lá dentro desde 2005, está finalmente a ser intervencionado com a obra da Câmara Municipal. O loteamento municipal está a ser pensado com um conjunto de jovens e de jovens casais de Montemoro, com a nossa divisão de planeamento e desenvolvimento de projetos municipais e já com um privado contíguo e com interesse em estender o mesmo loteamento para terrenos privados. E o espaço desportivo por trás do Centro Cultural está também a ser pensado, desenhado para ser depois construído por fases, porque a dinâmica de atletismo daquela terra assim o merece. Não queria deixar de dizer isto, porque Cortiçadas de Lavo pode ter estado esquecida durante muitos anos, mas neste mandato não está esquecida. Disse. Muito obrigado. A senhora vereadora Silvia também quer usar a palavra, faz favor. Boa noite, professor Pascoal. Também acrescentar aqui, para além destas intervenções que o Sr. Presidente falou, também está previsto para um parque para as Cortiçadas de Lavre, no valor de 15.661 euros, que já foi assinado esse protocolo com a União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre. Assim que seja possível, avançará com certeza. Está previsto também a repavimentação, quer na Rua da Liberdade, quer na Rua da Estação. Portanto, não me parece que as Cortiçadas de Lavre estejam esquecidas. O posto médico teve uma intervenção como não tinha há muitos anos no seu interior e está previsto em termos de candidatura também mais intervenção. Nesta fase, uma parte exterior, a parte de reabilitação em termos de janelas, de portas, portanto, vamos. Portanto, penso que Cortiçadas de Lavre não está de todo esquecido disso. Obrigado. Acabado o período do público, vamos passar à nossa ordem de trabalhos. Temos o ponto número 1, proposta de terceira alteração modificativa, Orçamento Municipal de Grandes Opções do Plano 25-29. Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente em funções. Trazemos uma proposta de uma terceira alteração modificativa, chamada antigamente de revisão orçamental, para o Orçamento Municipal de Grandes Opções do Plano 2025 a 29. E esta alteração modificativa é justificada para reforço de alguns planos plurianuais de investimento, nomeadamente para a aquisição de hardware de servidores. Tornou-se urgente nos últimos meses. Adquirimos estes servidores, estavam planeados para 2026, mas o orçamento assim o permite, sem acréscimo de gastos, mantendo o nível do orçamento previsto para 2025. É urgente adquirirmos estes servidores por forma a termos alguma independência da rede da CIMAC, nos tem trazido enormes transtornos de alguns meses para cá no funcionamento das nossas aplicações. Pretendemos assim trazer para o nosso data center os serviços da Média Data, gestão documental, contabilidade, gestão financeira, a gestão desportiva e também a bilheteira das piscinas, que também muita vez falha. E fica com capacidade para depois, um dia mais tarde, se quisermos também tirar outras aplicações e ficarmos independentes da CIMAC, fica possível também de ser feito. Esta alteração modificativa inclui também um software ArcGIS FlowWater para gestão das águas, inclui aquisição de equipamentos de imagem e vídeo que estão já com alguma antiguidade no Gabinete de Comunicação e Imagem, irá permitir incluir aqui verba para a requalificação de unidades de saúde no âmbito das candidaturas PRR e irá permitir uma questão muito importante, que é o lançamento da candidatura do concurso público para a remodelação da Escola Básica número 1 em Montemoro Novo e respectivo refeitório escolar. Este projeto veio à reunião de Câmara há cerca de 15 dias, está em condições de ser lançado, mas implica também aqui esta modificação
orçamental, por forma a que possa ser lançado este ano, por forma a que a obra possa ter cada vez mais maturidade e que seja lançada o quanto antes. Não há qualquer impacto na despesa total e, por isso, o orçamento municipal continua com o total de 35.915.000 euros. E disse. Muito obrigado. Inscrições para este ponto? Não havendo inscrições, estamos prontos para passar à votação. Quem vota contra? 11 votos contra. Quem se abstém? 3 abstenções. Portanto, temos 12 votos a favor, não é? Dá. O ponto foi aprovado por maioria com 12 votos a favor, 3 abstenções e 11 votos contra. Vamos passar ao ponto número 2. Pode fazer declaração de voto, com certeza. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, Srs. eleitos, funcionários, pessoas em casa, colegas aqui da minha bancada. O que é que me apraz dizer sobre isto? Temos aqui uma melhoria informática espetacular. Não interfere com o orçamento. Estava previsto para o ano e conseguimos fazer este ano. E conseguimos, pasme-se, votar contra e abstermos. A minha declaração de voto é assim. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. João Miguel Vermelho da Silva, assinante de destaque. Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma doação de uma parcela de terreno para domínio público na Rua Bento Gonçalves, em Foz de Valfigueira, que foi aprovado em reunião de Câmara de 28 de maio. De facto, é para a regularização de um espaço que já é estrada e que está por regularizar há alguns anos. É uma doação para o domínio público rodoviário de uma área de 871 metros quadrados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Inscrições para este ponto? Não havendo inscrições, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto número 3, proposta de contrato interadministrativo entre o município e a Junta de Freguesia de Cabrela. Sr. Presidente. Muito obrigado. Coloca-se aqui à votação uma proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemor Novo e a Junta de Freguesia de Cabrela para a requalificação da entrada da Vila de Cabrela. Esta proposta de protocolo surge na sequência do pedido formulado pela Junta de Freguesia e consideramos todos de extrema importância para o desenvolvimento turístico da vila e para o seu embelezamento. Nesta fase, as obras a realizar serão a preparação do solo, do passeio adjacente à estrada principal, com limpeza de terreno e oliveiras, abertura das fundações necessárias para a aplicação de lancilguia, onde não existe, e para o muro de sustentação, aproximadamente 40 metros, muro de sustentação de terras do lado da estrada de acesso, local abaixo das oliveiras, abertura de caixa para a aplicação de tuvenã, para compactação e posterior aplicação do pavê de cimento. Estes trabalhos estão orçamentados em 16.400 euros mais IVA, por isso o orçamento totaliza 17.384 euros e a comparticipação do município aqui proposta é de 100% do valor. Está, Sr. Presidente? Muito obrigado. Inscrições para este ponto? Não há inscrições, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Proposta de contrato administrativo entre o município de Montemor e a Junta de Freguesia de São Cristóvão. Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta proposta de contrato interadministrativo vem no sentido da requalificação e pintura dos muros da ponte, do lavador municipal e do fontanário, aprovados em reunião de Câmara de 30 de abril. E o orçamento previsto para estas intervenções é de 6.273 euros e a comparticipação proposta do município será de 100%. Disse. Muito obrigado. Inscrições para este ponto? Não há. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto número 5.
proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemor e a Junta de Freguesia de Foz de Valfigueira. Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta proposta de contrato interadministrativo destina-se à pintura exterior da Escola Básica número 1, Escola Básica 1 e única de Foz de Valfigueira, aprovada em reunião de Câmara de 28 de maio. Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Foz de Valfigueira, como é hábito nestes protocolos, e o orçamento apresentado é de 7.759,20 € e, uma vez que o edificado é propriedade municipal, a proposta de apoio é de 100% do total da despesa efetuada. Disse. Muito obrigado. Inscrições para o ponto 5. Não há inscrições. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Obrigado. Ponto número 6. Proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemor e a Junta de Freguesia de Foz de Valfigueira. Pintura interior do Centro Cultural de Foz de Valfigueira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já explanou o ponto e o objetivo do mesmo. Foi aprovado em reunião de Câmara 28 de maio. O orçamento apresentado aqui é de 3.392 € e o edificado é também propriedade municipal, pelo que a proposta de apoio é de 100% da despesa efetuada. Disse. Obrigado. Inscrições? Não há inscrições. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto é aprovado por unanimidade. Ponto 7. Proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemor e a Junta de Freguesia de São Cristóvão, requalificação, pintura do edifício da Unidade de Saúde, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos e Salão Polivalente de São Cristóvão. Sr. Presidente. Muito obrigado. O objetivo deste protocolo já foi aqui referido. Foi aprovado em reunião de Câmara de 11 de junho e tem um orçamento total de 9.116 €, sendo também o edificado de propriedade do município. A proposta de apoio é de 100% do orçamento. Muito obrigado. Inscrições para o ponto. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 8. Proposta de protocolo com juntas de freguesia do Conselho ATL de verão 2025. Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta proposta de protocolo foi aprovada em reunião de Câmara de 11 de junho e tem como objetivo o desenvolvimento das atividades da ATL, que irão decorrer entre julho a setembro de 2025 e que tem um valor estimado de 20.000 € para todas as freguesias do Conselho. Muito obrigado. Inscrições? Não há inscrições. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 9. Proposta de protocolo de colaboração entre o município de Montemor e a freguesia de Santiago de Escoral. Realização de Feira Franca 2025. Sr. Presidente. Muito obrigado. Este protocolo foi aprovado em reunião de Câmara no passado dia 11 de junho. Tem como objetivo a realização da Feira Franca 2025 de Santiago de Escoral, que vai ter lugar entre os dias 24 e 28 de julho. Nos termos do artigo 200 e 202, ambos do Código de Procedimento Administrativo, do artigo 278 e seguintes do Código dos Contratos Públicos, assumindo o município os poderes previstos no artigo 302 do mesmo Código, propõe-se a concessão de apoio financeiro por parte do município de Montemor Novo, no valor de 9.000 €, devendo a freguesia de Santiago de Escoral apresentar, depois no prazo de 30 dias, o relatório de atividades e contas dessa realização. Disse. Muito obrigado. Inscrições para este ponto? Não há inscrições. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Proposta de acordo de execução entre o município de Montemor e a Junta de Freguesia de Santiago de Escoral, reabilitação do reservatório elevado da Casa Branca. Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta proposta de acordo de execução foi aprovada na passada reunião de Câmara de dia 25 de junho, ou seja, há 2 dias. O reservatório elevado de água para consumo humano da Casa Branca necessita de obras de reabilitação já há longos anos e que são essenciais para o correto abastecimento público de água àquela população. É uma situação necessária e urgente, decorre da falta de manutenção acumulada durante vários anos sobre esta infraestrutura, que foi construída pelas Infraestruturas de Portugal e que se encontra em terrenos da mesma entidade. A Junta de Freguesia de Santiago de Escoral, no sentido de desbloquear esta situação e garantir a segurança no abastecimento de água à população, celebrou um contrato comodado com as Infraestruturas de Portugal,
assumindo a responsabilidade pela manutenção do depósito. Assim sendo, colocamos aqui à votação esta proposta de acordo de execução entre o município de Montemor Novo e a freguesia de Santiago de Escoral para a reabilitação do reservatório elevado da Casa Branca, num valor total de 88.884,61 €, correspondente a 100% do total da despesa. Disse. Muito obrigado. Inscrições para o ponto 10. José Manuel, se faz favor, Sr. Presidente da Junta de Santiago de Escoral. Boa noite a todos. Vou estar na mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas presentes, público que está aqui e aquele que também nos está a ver e a ouvir lá em casa. Eu trago aqui um documento que no final irei deixar à mesa. No fundo é uma reflexão e antes, relativamente a este ponto 10, sobre o sentido de voto e o que é que estamos aqui a falar. Eu vou começar então por ler o documento. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, a Junta de Freguesia de Santiago de Escoral dirige-se a esta Assembleia com sentido de responsabilidade e em nome da população de Casa Branca, que há décadas aguarda por uma solução para o seu depósito de água. Uma infraestrutura essencial deixada ao abandono por sucessivos executivos da Câmara, liderados pela CDU. O estado de degradação a que o depósito chegou é consequência direta da inércia política da CDU, que durante anos nada fez para resolver o problema junto da IP, proprietária da infraestrutura. Nenhuma obra, nenhum avanço, apenas promessas que nunca saíram do papel. Desde que assumimos funções em 2021, tudo fizemos para inverter esta realidade. Negociámos com a IP a transferência da responsabilidade do depósito para a Junta de Freguesia, através de um contrato comodato com a duração de 20 anos. Envolvemos os serviços municipais, garantindo acompanhamento técnico e institucional. Recolhemos propostas de empresas especializadas com soluções que asseguram o fornecimento de água à população durante toda a obra. Conseguimos a inscrição da verba necessária no Orçamento Municipal para 2025, com aprovação em Assembleia Municipal. Recebemos da IP, no passado mês de maio, a autorização formal para a execução da obra. Perante todo este trabalho, surpreende, ou talvez não, a posição da bancada da CDU, que votou contra a obra na reunião da Câmara da última quarta-feira. E, se mantiver essa posição nesta Assembleia, estará a votar contra a resolução de um problema que ela própria deixou arrastar durante anos. Não está em causa um pedido da Junta. Está em causa o direito de uma comunidade a um serviço público, básico e digno. O que se espera dos eleitos locais é que decidam com liberdade e bom senso, não que obedeçam a ordens partidárias quando estas prejudicam as populações. A CDU tem aqui hoje uma escolha: ou corrige o erro histórico que ajudou a criar, ou insiste num bloqueio que já ninguém compreende nem aceita. A população saberá com clareza distinguir quem trabalha para resolver e quem trava por conveniência. Santiago de Escoral, 26 de junho de 2025. Muito obrigado. Palavra do Sr. Presidente da União de Freguesias de Vila Bispo e Silveiras. Agradeço a declaração de voto antecipada do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Escoral e começou muito bem. O bem não era da Câmara, o bem não é municipal, o bem não é da Junta de Freguesia, o bem é das infraestruturas de Portugal. E era as infraestruturas de Portugal que cabia ter feito a manutenção que nunca fez. E, portanto, com o devido respeito, não pode ser imputado a nenhum executivo, nem a nenhuma Junta de Freguesia anterior, a responsabilidade ou não de ter sido feito pelas infraestruturas de Portugal. Acresce ainda uma situação mais periclitante. É que até há pouco tempo as infraestruturas não abriam mão de seja o que fosse. As infraestruturas de Portugal não abriam mão de nada. Com a 50/2018, sim, com a Lei 50/2018 e depois com os vários decretos-leis que vieram
descentralizar, inclusive no âmbito das travessias das localidades, no âmbito das infraestruturas, no âmbito mais amplo, estamos a falar das estradas também, passaram também a ser possível as transferências de competências para a manutenção e para a gestão do tráfego no âmbito urbano das travessias das estradas nacionais. Mas foi em 2018. Ora, nós temos que analisar a situação conforme foi e não deixa de ser. Os documentos foram apresentados, foram analisados, a Câmara Municipal decidiu, os vereadores da Câmara Municipal decidiram votar em conformidade e em consciência, e na Assembleia Municipal votaremos em conformidade e em consciência daquilo que resultou do debate entre nós. Aquilo que estamos aqui a aprovar, permita-me que eu lhes diga, não é um protocolo com as infraestruturas de Portugal. É um protocolo com a Junta de Freguesia, que é uma coisa diferente. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a aprovar é um contrato interadministrativo entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, ou entre o município e a freguesia, lato sensu, tendo em conta que são os dois órgãos, os órgãos deliberativos e os órgãos executivos que estão aqui latentes. Portanto, temos aqui o município e a freguesia representados pelos seus dois órgãos. E, portanto, parece-nos a nós que estamos aqui perante uma situação que nos merece melhor explicação, ainda assim, mas que entendemos não inviabilizar aqui na Assembleia Municipal. Não estamos de acordo, permita-me a expressão, já é a segunda vez que vou utilizar, que façamos nesta Assembleia, façamos filhos a mulheres alheias neste caso, mas, acima de tudo, já é a segunda vez que estou a utilizar esta Assembleia, mas, acima de tudo, não inviabilizaremos, não concordamos com a forma como está a ser feita, porque se as infraestruturas de Portugal, de facto, querem que passe a responsabilidade para o município e para a Junta de Freguesia, em vez do comodato, que faça a transferência de propriedade. E tinha sido muito mais fácil. Transferiam a propriedade e nós ficaríamos com a propriedade, porque é o comodato. Não concordamos com a figura jurídica do comodato numa situação desta natureza, porque ainda assim continuamos a ter que, e estamos a falar de domínio público, na altura era domínio público e, portanto, estamos a falar de domínio público, embora pudesse falar de domínio privado das infraestruturas de Portugal, mas se enquadrar em domínio privado, então ainda era mais fácil evitarmos o comodato. Era entrega por e simples, ou fazer doação para manter. Pode, haja vontade. Pode. Haja vontade. Haja vontade. A gente... O metro quadrado do edifício, percebes? Mas aqui nem sequer foi para o município, foi diretamente para a Junta de Freguesia. Portanto, nem sequer estamos a passar para o município. Aliás, a 50 de 2018 e o decreto-lei falava em delegações e transferências para os municípios, nem sequer era para as freguesias. Portanto, aí temos aqui um problema mais acima ainda de enquadramento. Mas isso, não vamos por aí. Aquilo que entendemos é que o que devia ter sido feito é que também tivessem transferido, de facto, tudo, porque temos que ir ao beijamão na mesma, porque ainda agora o Sr. Presidente nos disse aqui, e com toda a legitimidade, estamos a falar de um comodato, portanto tem que ser autorizado pela IP qualquer intervenção, e portanto tem que ser o domínio. Eles têm que autorizar tudo e têm que fiscalizar e têm que verificar, e portanto se tivesse sido transferido já não havia essa obrigatoriedade. Mas isso, aquilo que entendemos aqui é que, ainda assim, não é, embora não concordando com a forma, não inviabilizaremos, mas também não passamos uma carta em branco sobre esta matéria. Disse. Por favor. Sobre este assunto, queria só dizer que há muitos anos que nas Assembleias Municipais em Montemor há discussões sobre inúmeros assuntos de interesse para as populações, naturalmente com posições que cada força política assume num momento ou noutro, com certeza de acordo com a consciência de cada um tem. Eu
nunca tinha visto era um Presidente de Junta a fazer uma declaração de intenções sobre uma votação que ainda não aconteceu. Portanto, gostava que as pessoas que estão a ver a sessão ficassem esclarecidas. O Sr. Presidente da Junta veio aqui a fazer considerações sobre o sentido de voto de um assunto que ainda não foi votado. Nunca tinha assistido a uma intenção destas. Já agora que fique claro, o Sr. Presidente deu-nos aqui mais informação do que aquela que está no processo. E, portanto, a informação que está no processo não é suficiente para votarmos em consciência e, portanto, não o podemos fazer. Não estamos contra a obra, reconhecemos perfeitamente a necessidade. Se há quem, ao longo dos últimos anos, tem estado ao lado das populações, é a CDU. A CDU conhece bem as necessidades do Conselho e, portanto, não percebi esta sua intervenção de vir para aqui fazer julgamentos de intenções sobre a votação de um ponto que ainda não foi feito. Para mim é uma novidade. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Presidente, para fechar o ponto, quer fechar o ponto, Sr. Presidente? Quero. Muito obrigado. Aqui o que é facto é que esta é uma solução e o caso vai ser resolvido. E a população da Casa Branca vai ter um assunto que há décadas está por resolver e vai ficar resolvido. Quanto à questão da doação e entrega por parte da IP, não é possível. Daí, aquela rotunda que é da IP, com construções da IP, com eliminação da IP, ainda não está resolvida a sua ligação elétrica porque não podem fazer a passagem do património para as redes. E estamos com uma rotunda ali, com toda preparada para levar a ligação elétrica, mas por esta questão de não poderem passar o seu património para outras entidades, estamos com este problema. A Junta de Freguesia arranjou esta solução perante a IP, no sentido de intervir no depósito. É claro que a autorização irá ser positiva da intervenção do depósito e as informações todas sobre este depósito já existem há muitos anos, não foram dadas aqui pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Há muitos anos que há informações sobre este depósito e sobre as necessidades. Aliás, há um orçamento do anterior Executivo que ficava por metade do valor, ficava por 43 mil euros e que nunca foi usado. Nunca foi utilizado. A solução era semelhante e nunca... Era para outra, não foi para nenhuma. Foi para nenhuma solução porque ela não aconteceu. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Posso... Não, deixe não. Sou eu que estou a falar. Então... Sou eu que estou a falar. O senhor já pode falar em reunião de Câmara e apenas limitou a votar contra. Por isso, agora não tem nada a falar. Por isso, tenham calma, assim, por favor. existia um orçamento que era metade do valor. Fosse para que solução fosse, o resultado aplicado foi 0 euros naquele depósito. E agora, se tudo correr bem, vamos naturalmente respeitar as regras da contratação pública, vamos fazer consulta prévia. A Junta de Freguesia irá fazê-la, consulta prévia a 3 entidades e a obra será feita e a população de Casa Branca fica com o problema resolvido. E as declarações que existiram do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Escoral fazem todo o sentido pela votação que existiu em sede de reunião de camaradas dias atrás. Disse. Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 11 abstenções. Estamos em votação. Peço, por favor, que 11 abstenções. É aprovado com 15 votos a favor. Muito obrigado. Vamos com calma, por favor. Vamos passar ao ponto 11, Euroeste S.A., pedido de reconhecimento de interesse para a economia do Concelho de Montemor, relativamente à legalização das obras de ampliação e construção e novas edificações na exploração pecuária localizada na propriedade denominada Monte do Gafanhão, freguesia de União de Freguesias Nossa Senhora Vila, Bispo e Silveiras. Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado. Eu aqui iria passar a palavra à Sra. Vereadora Silvia Santos para expor este ponto. Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se, de facto, de um pedido de certidão de interesse público municipal da Euroeste S.A., que trazemos aqui para a deliberação. Este pedido tem enquadramento legal no número 4 do artigo 38º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Montemor, e eu gostaria só de lembrar aqui também e dar esta informação que o primeiro processo de licenciamento relativamente a esta pecuária de regime intensivo remonta a 1977. Houve depois uma posterior legalização em 1991 e o pedido é
A caracterização desta pretensão refere que a referida exploração pecuária insere-se no setor da produção intensiva de suínos, unidade de produção de leitões em regime intensivo de classe 1, com escoamento ativo para as principais explorações de engorda e posterior encaminhamento para indústrias de transformação agroalimentar da região. Pretende a requerente regularizar as alterações detectadas em sede de vistoria, uma vistoria feita pela CCDR, uma vistoria conjunta CCDR e também com elementos da gestão urbanística deste município, e pretende fazer o licenciamento de obras de construção a efetuar, nomeadamente a construção de uma quarentena e de uma nitreira, por forma a garantir o cumprimento da legislação aplicável e a salvaguarda do bem-estar animal. Segundo o requerente, o reconhecimento como entidade de interesse municipal justifica-se pela sua integração funcional na cadeia de valor pecuário regional e pelo impacto económico direto e indireto que gera no concelho. Como disse, a fundamentação do pedido enquadra-se no número 4 do artigo 38º, que refere que, para além do estrito cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, apenas são admissíveis quando seja demonstrado caso a caso o seu interesse para a economia do concelho, reconhecido pela Assembleia Municipal, por isso estamos aqui hoje para deliberar sobre este ponto, devendo esse interesse ser avaliado pelo número de postos de trabalho criados, volume de investimento, relação com outras estruturas económicas locais e impactos ambientais associados. Relativamente ao item postos de trabalho criados, a requerente informa que, na exploração pecuária da suinicultura, possui neste momento 4 postos de trabalho diretos, trabalho local, com possibilidade de curto prazo de tempo, com a regularização da exploração, haver criação de mais lugares. Relativamente ao volume de investimento, apresenta alguns dados, nomeadamente do Monte do Gafanhão. Estamos a falar de valores de 2023 na ordem dos 483.707 euros. 483.707 euros, em 2024 641.457 euros e neste momento, no ano 2025 até maio, um valor de 337.017 euros. Relativamente ao item, relação com outras estruturas económicas locais, informa que a produção da exploração Monte do Gafanhão é direcionada para outras explorações do grupo pertencentes maioritariamente ao concelho de Montemor Novo, finalizando o seu ciclo em operadores industriais, integradores e transformadores da fileira agroalimentar. O seu destino final, em termos de escoamento, é matadores e unidades de transformação, sobretudo na Raporal de Montijo e Maporal de Reganhos de Monsaraz. No entanto, garantem uma procura estável e regular ao longo de todo o ano. A referida exploração insere-se numa cadeia de valor verticalmente integrada, pertencendo a um grupo empresarial com presença nas diferentes etapas de produção, nutrição, abate e transformação. Esta estrutura permite garantir o escoamento da produção em condições de estabilidade e previsibilidade, assegurando uma procura contínua no âmbito intragrupo. A exploração de pecuária do Monte do Gafanhão produziu em 2023 12.090 leitões, em 2024 11.525 e até abril de 2025 3.945 leitões. A exploração demonstra inserção plena no mercado ativo, com escoamento garantido e ligação funcional às estruturas de produção de rações e de abate. O seu reconhecimento como entidade de interesse municipal é coerente com os objetivos de desenvolvimento económico, coesão territorial e dinamização da agroindústria regional. Relativamente ao item impactos ambientais associados, informa também relativamente à água, que a exploração é abastecida por captação subterrânea, e há aqui muitas outras questões. Relativamente à energia, que o Val Group iniciou um processo de instalação de sistemas de produção elétrica nas suas unidades industriais, mais recentemente nas unidades de produção animal, com maior dimensão, com recurso a painéis fotovoltaicos. Prevê também, a médio prazo, implementar mais sistemas de produção de energia elétrica, tendo por base os consumos de cada unidade. A nível dos solos, tem uma política de uso de solos de grupo com o objetivo de colocar as explorações em terrenos de dimensões grandes ou com grandes áreas rurais na envolvente, para que a gestão das propriedades possa consumir parte dos efluentes produzidos em forma de fertilizantes. Relativamente a resíduos e subprodutos, os principais resíduos produzidos pela exploração são os resíduos sólidos urbanos e
em termos de subproduto e os normais da atividade pecuária, peço desculpa, e a nível de subprodutos são gerados cadáveres de animais e efluentes pecuários que depois são encaminhados para as estruturas normais. Em termos do ruído, a exploração encontra-se isolada dos aglomerados urbanos, não emite ruído significativo detectável. Em termos do ar, nesta atividade, a qualidade do ar pode ser afetada pelos odores provenientes dos interiores dos pavilhões e do sistema de retenção dos efluentes pecuários, contudo, a exploração encontra-se afastada de áreas habitacionais e envolta numa cortina arbórea, minimizando assim a percepção da emissão de odores que tendem a dissipar-se. Face à fundamentação apresentada pela Euroeste, cumpre-nos dizer, estou a ler também o parecer dos serviços da Câmara Municipal, relativamente ao item postos de trabalho a criar, a informação apresentada é vaga, no entanto, já foram aprovadas aqui outras situações com menos postos de trabalho. O mesmo se pode concluir relativamente ao item em relação com outras estruturas locais. Porém, esta pretensão visa, acima de tudo, potenciar a legalização de obras levadas a efeito, obras que já existem, assim como a construção de 2 edificações imprescindíveis à atividade, que eu já disse, a nitreira e a quarentena, por forma a dar cumprimento à legislação aplicável. Disse. Obrigado. Inscrições para este ponto. Sr. Presidente da União de Freguesias, Sr. Luís Machado e Sr. João Veiga. Sr. Presidente da União de Freguesias, por favor. Nada tendo contra os gerentes, contra as pessoas que fazem a empresa, reconhecer interesse público a uma empresa que tem a sede em Alenquer, interesse público municipal, uma empresa que tem sede em Alenquer, que não deixa cá os seus rendimentos, que não deixa cá a sua derrama, não deixa cá, enfim, a riqueza produzida, tinha alguma dificuldade em reconhecer tal facto. Acresce ainda que nós estamos a falar de legalização, foi aqui dito pela Sra. Vereadora, e bem, de legalização de espaços. Ora, não temos conhecimento se foram abertos alguns processos de contraordenação ou não em relação aos espaços ilegalmente construídos, porque se estamos a falar de legalização, é porque se não estavam legalmente construídos, se foram abertos ou não processos de contraordenação. Cresce ainda esta situação que não, e que, tal como dizem os serviços, não está concretizado devidamente o impacto na economia local, nem o impacto na criação de postos de trabalho. Diz que é possível que venha a criar, mas não concretiza. E, portanto, não nos parece que também tenhamos aqui concretizados os fundamentos suficientes de facto. Não estou a falar de fundamentos de direito, de fundamentos de facto que permitam fazer a subsunção jurídica depois para o reconhecimento do interesse público municipal à entidade aqui requerente. Ora, nós todos sabemos que houve uma altura interessante do nosso país em que era tudo possível, os pequenos nada podiam fazer, mas os grandes podiam fazer tudo e mais alguma coisa porque tinham contactos para ser projetos de interesse nacional. E todos os projetos que eram de interesse nacional faziam tudo e mais alguma coisa e mais um par de botas, estivessem em REN, em sítios Natura, enfim, tudo o que queriam era um fartar vilanagem porque o PIN resolvia tudo. Ora, algumas situações têm vindo a ser resolvidas nos tribunais de forma se calhar mais complexas, veja-se os exemplos que estão a acontecer na zona da Comporta e têm sido bastante verificados e, portanto, não me parece aqui que tenhamos em consciência condições para aprovar o reconhecimento de interesse municipal à empresa em causa. No entanto, Vossas Excelências entenderão o melhor e tendo sido proposto pela Câmara aqui à Assembleia o reconhecimento, entendemos que não temos aqui o enquadramento necessário para fazer esse reconhecimento. É a nossa opinião, respeitamos a opinião da maioria, cá estaremos para depois também defendê-la nos sítios certos. Muito obrigado. Sr. Luís Machado, por favor.
obrigado, Sr. Presidente em funções. Cumprimentar todos os colegas da Assembleia Municipal, Executivo, público lá em casa, funcionários. Sr. Presidente em funções, permita-me só fazer aqui, eu não quis estar a interromper a sessão devido enfim, às indicações por parte da doutora Fátima Breia no que toca à declaração de voto que fez no ponto número 1, mas permita-me só fazer aqui um ponto específico, porque achei que não fazia sentido fazer defesa da honra ou o que quer que seja, mas dar-lhe nota do seguinte: relativamente à alteração que foi feita a nível do orçamento, nós de facto já tínhamos solicitado, o CDS tinha solicitado que esta fosse uma prioridade para o Executivo, e recordar que apesar desta alteração que é necessária e que nós concordamos com ela, fomos concordantes com o voto que tivemos relativamente à questão do orçamento e, todavia, a startup Montemor Novo, que no fundo tenta catapultar as empresas que se querem fixar cá, continua com problemas a nível da internet já há mais de um mês e, portanto, isto teria uma discussão longa. Focando no ponto, e agradeço agora este tempo do à parte, esta questão é de facto complexa. E, portanto, por um lado, nós estamos a falar de uma empresa que está a operar há vários anos em Montemor. Esta empresa quer legalizar a sua situação, mas a questão é se, de facto, esta é a forma correta de o fazer. Esta é uma das questões que se deve colocar. E, portanto, no nosso entendimento, o PDM tem regras rigorosas no que toca à atribuição do interesse municipal. E note-se do seguinte: não existem, ou pelo menos não fazem indicação concreta relativamente ao aumento de postos de trabalho em Montemor Novo. Não conseguimos compreender o volume de investimento no Conselho. Aliás, os valores até podem dar indicação de outra coisa. A empresa não paga derrame em Montemor. A relação com as outras estruturas económicas locais também não está clara no documento. Há uma indicação, mas não é clara. E do ponto de vista ambiental, e eu gostava de receber aqui uma resposta relativamente a este ponto por parte do Sr. Vice-Presidente do município, porque também não é claro se destas construções vão resultar melhorias para o meio ambiente ou, por outro lado, é mitigado o impacto ambiental desta atividade. Gostava de entender este ponto. Isso. Sr. Presidente, quer responder já? Ou quer aguardar e... Sim, faz favor, Sr. João Leite. Ora, muito boa noite. Cumprimentar os colegas da Assembleia na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Vereadores na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar os trabalhadores do município aqui presentes, o público, que já não está, e o público lá em casa. Então, sobre este ponto, a bancada do Partido Socialista, no âmbito da apreciação do pedido de reconhecimento de interesse para a economia do Concelho de Montemor Novo, relativamente à legalização de obras de ampliação e à construção de novas edificações numa exploração pecuária localizada neste Concelho, entende votar favoravelmente, ainda que alguns elementos do processo necessitem de maior clareza, designadamente no que se refere aos postos de trabalho e a criar e a articulação com outras estruturas económicas e locais, reconhece que a iniciativa visa assegurar o enquadramento legal de intervenções já concretizadas, bem como permitir a adaptação da infraestrutura às exigências da atividade exercida em conformidade com a legislação aplicável. Neste contexto, e tendo em consideração o potencial contributo do setor pecuário para a economia local, ainda que indiretamente neste caso, nomeadamente no plano do reforço da atividade agrícola e agropecuária, considera esta bancada estarem reunidas as condições para a manifestação de interesse requerida. Disso, obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, para fechar o ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim, trata-se de uma regularização de um espaço que existe desde 1977 e que teve a sua última legalização em 1991. E neste momento as regras são totalmente diferentes. O espaço foi vendido a uma empresa grande, a Euroeste, uma grande produtora de carne de porco em Portugal. E não podemos esquecer que é importante termos carne de porco em Portugal e a bons preços para que as pessoas possam adquirir. Há melhorias notórias nesta intervenção, a questão da nitreira, a questão do espaço de quarentena também para animais que estejam doentes, ou seja, é uma empresa que está a tentar legalizar um espaço
que se não for por esta via, o nosso PDM não permite que seja por outra. É simples, é só isto. Se calhar, se não permitirmos aqui que o PDM, se não permitirmos aqui, permitam-me que vos diga que, eventualmente, era bom que a empresa cá estivesse a defender o seu projeto. Seria mais interessante, mas o PDM diz que é a Assembleia Municipal que se tem que manifestar. Nós aqui não somos entendidos na matéria, a documentação foi devidamente entregue e é o que temos para analisar e é o que temos para decidir. Mas é a forma de legalizar e de meter com as regras dos nossos dias. É uma exploração que não vai aumentar a sua produção, a produção vai se manter, mas vai produzir de outra forma, de uma forma de acordo com a legislação em vigor. Relembro que isto aqui não é preciso um estudo de impacto ambiental para esta exploração. É adaptá-la aos tempos que correm. Uma exploração cuja última legalização foi em 1991, 8 mais 25, 33 anos atrás. E é simplesmente isso. Agora, pronto, fica de acordo com a vossa vontade ou não de aprovarem esta adaptação aos tempos que correm em 2025 do negócio que funciona desde 1977. Disse. Presidente, vamos à votação. Queria ainda apresentar. Sr. Luís, apresenta então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em funções, Sr. Presidente, compreendo o seu ponto. Em todo o caso, eu gostava de facto de receber uma resposta clara relativamente ao ponto, à questão que fiz ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, neste caso, o Pluro do Ambiente. E dar-lhe aqui também nota do seguinte, portanto, o Sr. Presidente acabou de dizer, então, que a empresa não vai aumentar a sua produção, vai fazer a produção de uma forma diferente e, portanto, no fundo, então, eu estou com uma certa dificuldade, uma vez mais, e gostava que me ajudasse neste ponto, em justificar o porquê de nós vamos usar esta atribuição específica de interesse municipal numa organização que, na verdade, não vai alterar ou não vai aumentar a sua capacidade de produção, vai manter o seu número de colaboradores, provavelmente, ou a curto prazo contratar alguém, seja o que isto for. Não faz muito sentido. Na verdade, não faria sentido fazer a alteração do PDM? Alterar o PDM por causa da empresa, é isso? Eu não estou a dizer que devemos fazer a alteração relativamente a esta empresa. Estou-lhe a colocar a questão, a partir do momento em que nós vamos utilizar esta atribuição desta forma leviana, então se calhar pode fazer sentido fazer alguma revisão do PDM. Digo eu, não sei. Será talvez a forma mais correta de o fazer. Disse. Quer responder, Sr. Presidente? Muito obrigado, Sr. Eleito Luís Machado. Bem se vê que não acompanhou a última revisão do PDM, nem sabe o trabalho que dá fazer uma revisão do PDM, não é? Por causa desta questão. E o PDM está blindado por forma a que não se instalem mais empresas destas do que aquelas que já existem. Se pudermos proporcionar a uma que funcione bem e que respeite os requisitos ambientais de 2025, seria, quanto a nós, muito bom. E disse, não há mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Está tudo devidamente esclarecido, Sr. Eleito Luís Machado. Não sei se 5 minutos. Tudo bem, então às 11 horas retomaremos. Está bem? Obrigado. Passados que são os 5 minutos, peço aos senhores eleitos que tomem os vossos lugares, por favor. O eleito Luís Machado, que pediu os 5 minutos, tinha agora uma declaração a fazer, vou-lhe dar 30 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente das Funções. No fundo, os 5 minutos serviram exatamente para fazer o debate de ideias entre a bancada, tanto do PSD, para conseguir clarificar a nossa posição relativamente a esta matéria, após os poucos esclarecimentos que recebemos por parte do Executivo, e, portanto, dizer que para nós é impossível nós votarmos favoravelmente este ponto, e, portanto, a partir do momento em que nós iniciamos a utilização desta atribuição de uma forma tão leviana, começamos a viciar os pontos em que a possibilidade da utilização da mesma. No entanto, também não conseguimos votar contra, porque, na verdade, acreditando na palavra que é indicada, nos factos que são indicados na documentação, alegadamente irá trazer a melhoria da atividade ambiental, da atividade da organização, na ótica ambiental, e na melhoria dos animais que lá estarão.
E, portanto, nesse sentido, vemos-nos obrigados a não votar contra. Portanto, iremos nos abster neste ponto. Muito obrigado, Sr. Eleito Luís Machado. Penso que estamos prontos para a votação. Vamos então fazer a votação. Quem vota contra? São 11 votos contra. Quem se abstém? 4 abstenções. E votos a favor serão 11 votos. Na qualidade de Presidente, uma vez que tenho a competência para aprovar, o ponto é aprovado com o voto de qualidade do Presidente. Muito obrigado. Ponto 12. Informação da atividade da Câmara, Sr. Presidente. Estou à disposição de alguma questão que queira colocar, já no período antes da ordem do dia, onde é hábito colocarem as questões, já colocaram algumas, mas aqui, ou por esclarecimento posterior, estou disponível. Muito obrigado. Alguém quer pedir esclarecimentos? Sr. Luís Machado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, em funções. Queria apenas questionar quando é que ficará resolvida definitivamente a situação relativamente à internet no espaço da Startup Montemor. E o segundo ponto que gostava de questionar, relativamente às bermas da Estrada das Silveiras, é cada vez mais visível a falta de manutenção das mesmas, tendo em consideração que também não é responsabilidade por parte do município, neste caso, mas já foi feita alguma diligência relativamente ao mesmo para resolver aquela questão, de forma também a evitar possíveis danos adicionais, como estamos a ver, por exemplo, hoje em São Cristóvão. Isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Relativamente à startup, tem sido um dos pontos, juntamente com o Centro Escolar número 5, com a Escola Básica número 5 do Centro Escolar, tem sido os dois pontos em que ainda estamos dependentes em termos de internet da CIMAC e têm sido os pontos nevrálgicos de grande falha. Em termos de municípios, quem tem sofrido mais com este problema tem sido Montemor Novo, Vendas Novas, Arraiolos e, felizmente, os nossos telefones, as nossas comunicações já não estão dependentes da CIMAC, senão teríamos estado sem telefone durante muito tempo nos últimos meses. Mas a solução está a ser encontrada, está a ser trabalhada a todo momento para resolvermos essa falta de internet na startup e acredito que irá ser resolvida e não ficaremos dependentes da CIMAC. Relativamente às estradas nacionais, não é só das Silveiras, que é a que utiliza mais, mas não é só das Silveiras, há muitas em mau estado. O inverno foi realmente muito duro, foi muito complicado e são estradas nacionais, são estradas municipais que estão neste momento a serem alvo de intervenções. A pressão é constante, a relação é próxima também das infraestruturas de Portugal. Tem existido uma boa relação entre nós e as infraestruturas de Portugal neste mandato, mas, no entanto, não está nas nossas mãos resolver esses problemas, mas a pressão tem sido bastante e sempre que nos chegam nos devidos canais queixas, têm sido imediatamente remetidas no momento para as infraestruturas de Portugal. Umas são resolvidas prontamente, outras demoram mais tempo. Muito obrigado. Uma vez que estão todos os 12 pontos corridos, vou pedir à Bete para fazer a leitura da minuta da ata. Boa noite. Aos 27 dias do mês de junho de 2025, reuniu a Assembleia Municipal de Montemor Novo pelas 21 horas, no auditório da Biblioteca Almeida Faria, em Montemor, verificando-se 26 presenças. Foram tomadas as seguintes deliberações. Ponto 1. Proposta de terceira alteração modificativa, Orçamento Municipal e grandes opções do Plano 2025-2029. 12 votos a favor, 11 do PSD, aliás, 11 do PS e 1 do CDS-PP. 11 votos contra da CDU, 3 abstenções, 2 do PSD e 1 do CDS. Aprovado o ponto por maioria. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono pontos foram todos aprovados por unanimidade. O ponto 10. Proposta de acordo de execução entre o município de Montemor Novo e a Junta de Freguesia de Santiago do Escoral, reabilitação do reservatório elevado da Casa Branca. 15 votos a favor,
11 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS, 11 abstenções da CDU. Aprovado por maioria. 11º ponto, Euroeste S.A. Pedido de reconhecimento de interesse para a economia do Concelho de Montemor Novo relativamente à legalização de obras de ampliação e construção de novas edificações na exploração pecuária localizada na propriedade denominada Monte do Gafanhão, na freguesia de União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Concelho de Montemor Novo. 11 votos a favor do PS, 11 votos contra da CDU, 4 abstenções, 2 dos eleitos do PSD e 2 dos eleitos do CDS. Aprovado por maioria, com votos de qualidade do Presidente da Assembleia. Penso que estamos em condições de pôr a minuta da ata à votação. Muito obrigado. Com a minuta da ata lida, peço-vos a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata é aprovada por unanimidade. Antes de encerrarmos, queria agradecer a todos a colaboração que tiveram e o Sr. Presidente ainda queria também tomar da palavra. Só mais um minuto, por favor. Permitam-me só que, nesta altura em que muitos de nós vão entrar de férias, outros não, mas que já boas férias a todos, e permitam-me também dizer que foi um gosto ter a presidência da Assembleia Municipal hoje em funções de Sr. Joaquim Galvão. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, boa noite e até dia 12 de setembro. Cá estaremos novamente.